A paz de Deus, irmãos. Deus abençoe. Glórias a Deus. Eis aqui a irmã Tânia, mais uma vez entrando na presença de Deus, junto com os irmãos. Amém? Eu saúdo a todos com a paz de Deus, os irmãos, as irmãs, o querido ouvinte. Glórias a Deus. Amém? Então, irmãos, vamos começar mais um culto na presença de Deus. O Senhor tem falado no meu coração: filha, entra e fala da minha palavra, porque tu és a minha ungida. Irmãos, quando Deus nos unge, quando Deus nos prepara, porque Ele nos prepara dia após dia, Ele diz assim na palavra dele: ide e pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e se batizar será salvo. Amém? Hoje, em nome de Jesus, creia naquele que morreu por ti, por mim, na cruz e nos deu salvação eterna. Amém? Irmãos, eu tenho pedido para os irmãos colocarem se inscreverem no meu canal, compartilhar. E eu vi no vídeo que no meu canal que eu não estou conseguindo, né? Saiu aquela setinha, aquela parte de se inscrever. Foi de acordo de um shorts que eu fiz. E eu falava a respeito do pecado e nisso eles estão me analisando. Mas eu tenho pedido a Deus. Eu tenho feito aquilo que o Senhor me pede. E quando Deus quiser fazer por onde, me dar os caminhos, fazer os caminhos, volta novamente a poder se inscrever. Olha, meu cachorro, gente, ele passa aqui embaixo e estraga tudo, ai Jesus. Amém, irmãos? Então vamos orar. Enquanto der para me falar a palavra, entregar o que Deus põe no meu coração, eu vou fazer. Mesmo que não dê para se inscrever no meu canal, porque o intuito aqui não é ter muitos inscritos, mas sim entregar a palavra de Deus. Então, enquanto esse vídeo puder estar sendo visto, enquanto você puder compartilhar com outras pessoas, com outros irmãos, isso que é importante. Não é a quantidade de inscritos. Amém? Glórias a Deus. É como você vê a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, aprende a palavra do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje está muito calor. Glória a Deus. Entendeu? E compartilhe. Se não pode se inscrever, compartilhe. Assista o meu vídeo. E o Senhor vai fazer a obra. Amém? Porque Ele é o dono de tudo. Ele que é o meu guia. Ele que é o meu mestre. O que Ele me pede eu faço. Vir aqui e entregar a palavra dEle. Amém? Então vamos começar com um louvor, com um hino, né? Dá licença, irmãos, que eu vou colocar o meu véu. Glórias a Deus. E vamos, sem demora, cantar o hino 402. Estava conversando com os irmãos a respeito disso, porque de repente alguém pode pegar e ver lá que não dá para se inscrever, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Quando a muralha vem, é para a gente marchar para ela derrubar. Eu não vou deixar de pregar, eu não vou deixar de falar da palavra do meu Senhor. Se o Senhor tomar outros caminhos, assim eu vou fazer. Mas enquanto Ele pedir para mim vir aqui e entregar a palavra, eu vou entregar a palavra. As demais coisas o Senhor faz. Ele que toma os caminhos, Ele faz os caminhos. Amém, irmãos? Então não se preocupe em não se inscrever. Assista o vídeo. Adore a Deus junto comigo. Conheça o Senhor Jesus junto comigo. Glorifique a Deus junto com a tua irmã Tânia. Eu sou simplesmente uma irmã em Cristo dos meus irmãos. Eu não sou uma mulher gospel. Eu não estou nas redes sociais para ter fama, não. Mas eu vim entregar a palavra do meu Senhor. Amém? Então vamos lá, irmãos. Sem demora, o hino 402, que o Senhor tem colocado no meu coração. E assim vamos cantar. Amém? Vamos louvar. Porque Deus, Ele habita no meio dos louvores. Amém? Então vamos lá. Glória a Deus. Oh, irmãos, a Deus devemos nossas falhas confessar. Misericórdia, nos pode perdoar. Oh,
nossos erros ao Senhor. Confessemos nossas faltas, pois é grande o seu amor. Elevemos ao Eterno nossa voz em oração, com fervor e humildade, com sincero coração. Cristo por nós intercede, Ele é o nosso mediador. Oh, irmãos, não ocultemos nossas faltas ao Senhor. Pelo sangue do Cordeiro, Deus nos quer justificar. Nossas vestes sempre brancas teremos conservar. Confessemos nossas faltas, rejeitemos todo mal, e ao fim receberemos a coroa eterna. Glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Irmãos, confessemos nossas faltas. Rejeitemos todo o mal. É a estrofe 3. E ao fim receberemos a coroa eternal. Glórias a Deus. Irmãos, o Senhor, Ele é fiel e justo, longânimo em se irar, quando nós nos arrependemos de nossos pecados. Quando nós entramos na presença de Deus com sinceridade, com humildade, se humilhando diante de Deus e tendo consciência do pecado e do juízo. E o Senhor, Ele é bom para nos perdoar. Disse aqui o hino 402. Mas precisamos nos arrepender. Precisamos nos conscientizar que precisamos se arrepender do pecado e do juízo. E assim, Deus, Ele tem um amor eterno, um amor dele é grande e nos perdoa. E continuamos caminhando. Você pode dizer assim para mim, Tânia, mas eu tenho procurado, irmã Tânia, eu tenho procurado estar nos caminhos do Senhor com toda a sinceridade, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Glórias a Deus por isso. De repente alguém na sua casa, de repente algum familiar, uma pessoa que você ora por ela, continue orando. Mande esse vídeo para ela e o Senhor vai fazer algo. Amém? Então vamos lá, irmãos. O Senhor, Ele pediu para mim fazer uma introdução no Salmo 72. Mas antes vamos fazer uma oração. Amém? O Espírito Santo me falou. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença, Senhor, com reverência, porque Tu és o Rei. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu agradeço, Senhor, pelo fôlego de vida, pelo dia lindo, Senhor, que hoje o Senhor me fez estar, Pai. Louvado e engrandecido é o Seu nome, Senhor.
Obrigada, Pai, por perdoar os meus pecados, que são cometidos diante da Tua presença, Senhor. Obrigada, Pai, porque são muitos cometidos na sua falha. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração reto e irrepreensível diante da Tua presença, Senhor. Obrigada por ter me chamado para essa maravilhosa graça, que é a pedra de esquina, Senhor, que é Ti, Pai, a rocha, a minha rocha, Jesus Cristo. E por ter me prometido a coroa da vida eterna, se eu permanecer uma filha firme, forte e fiel até o fim. Senhor, eu entrego a Tua palavra nesta hora, Senhor. Pai, faça, Senhor, aquilo que o Espírito Santo, Pai, aquilo que o Senhor apraz, aquilo que o Senhor determinar neste culto, Pai, aberto, no nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Faça prodígios, maravilhas. Abra, Senhor, a mente daquele que ouve a Tua palavra, daquele que quer entender a Tua palavra, Senhor. Faça, Senhor, chegar nos corações, nas almas, Pai, naqueles que realmente precisam, Senhor, ouvir esta palavra. Pai, eu Te agradeço em nome de Jesus. E sempre digo, Pai, aquele que bate a sua porta, a porta se abre. Aquele que procura em Ti, Senhor, encontra. Aquele que pede, recebe. Tudo que eu liguei na terra, Senhor, seja ligado no céu, em nome de Jesus eu lhe suplico. Porque não por merecimento, Senhor, e nem por força, mas pela guia do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. E porque Tu és bom o tempo todo o Senhor é bom. Tudo para a honra e glória do Seu nome, e que seja feita a Sua vontade, mediante a Sua palavra. Amém. Glória a Deus. Agora sim, irmãos, sem demoras, irmãos, vamos ler aqui Provérbios. Os irmãos podem me acompanhar ou podem simplesmente ouvir, mas eu vou dizer, ó. Provérbios, capítulo 8, versículo 22, que diz assim, ó, o título: A sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando fortificava as fontes do abismo. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias como os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção, não a rejeites e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Tem misericórdia, Senhor Jesus. Entendeu, irmãos? Aqui fala da diferença daquele que busca a Deus, que obedece a Deus, e aquele que não quer obedecer a Deus. O que busca a Deus encontra misericórdia, mas aquele que aborrece a Deus, aborrece a sua própria alma e quer os caminhos da morte. Somos feitos para adorar a Deus. Somos feitos para caminhar na luz e não nas trevas. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá, irmãos, para Salmo 72. Nós somos ungidos por Deus. Aquele que ama a Deus, automaticamente nós somos escolhidos por Deus.
Não podemos ignorar. Amém? Então vamos lá, irmãos, para Salmo 72, que eu vou ler para os irmãos. Ó, a excelência, a justiça, a glória do reino de Salomão prefigura. Quando eu estava lendo Provérbios, também vem de Salomão. O Senhor ele tem colocado as passagens onde Salomão onde ele é o preleitor, né, dessas falas, dessas práticas. Salomão era um homem muito sábio, um homem próspero. Que venhamos procurar ser como Salomão. Ele pediu a Deus sabedoria. Ele pediu a Deus a sabedoria do céu. Que venhamos eu e você pedir a sabedoria do céu no dia de hoje. E diz assim o Salmo do 72. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aquele que habita no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão pó. Os reis de Tarsis e das ilhas tirarão presentes, e os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito, ao que não tem quem o ajude. Compadece-se do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência. O precioso será o seu sangue aos olhos dele. Ele viverá e ele lhe dará do ouro de Sabá. Continuamente se fará por ele oração e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano. E as cidades florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém, amém. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Ele fez uma oração. E essa oração mostra a glória de Deus. Comprova que quando nós se reverenciamos diante de Deus, tudo de melhor acontece a nós. Eu não preciso nem falar muito. Ele liberta a alma, o homem, a mulher, do engano. Que engano, irmã Tânia? Deste mundo de ilusão. É uma palavra 100%, o Salmo 72 é uma palavra completa. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos. Por causa de você, que é mãe, que é pai, que serve a Deus, que quer servir a Deus com o coração reto. Se você não serve, se você não conhece o Senhor Jesus, venha conhecer. Quando se alinhamos a Deus, quando se alinhamos a Jesus Cristo, não só nós somos abençoados e livrados. É tudo que nos envolve. A família, os filhos, tudo
tudo em volta a nós vai ser bendito. Porque nós se inclinamos ao Senhor. Aquele que se inclina diante de Deus tem vitória. Para mim, para você e para todos os nossos. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá, irmãos. Daniel 2. Parece que eu estou fazendo um tour no livro de Daniel, né? Glórias a Deus. Daniel é um grande, gente. Um grande, irmãos. Um grande profeta, um grande homem, né, de Deus. Não tem nem palavras assim. Daniel 2. É muito extenso Daniel 2, irmãos. Glórias a Deus. Mas vamos tentar ler, o decreto, o sonho do rei e a interpretação por Daniel. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho. E o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sonho. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siriaco: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas de um monturo. Mas se vós me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons e dádivas e grande honra. Portanto, declarei-me o sonho e a sua declara-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as preferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei. Pois nenhum rei há, senhor, ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou. Meu cachorro tá passando aqui, gente, tá me tirando a minha atenção. Porquanto a coisa que o rei quer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram Daniel e os seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou avisado, e prudentemente, Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei: por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros.
para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Olha aqui, ó. Daniel, quando ficou sabendo de tudo, inclusive os próprios magos, os próprios adivinhos, falaram que não tinha como eles interpretar o sonho do rei. Porque não era algo da carne, era algo espiritual. Os próprios magos e os próprios adivinhos. Deus, ele é soberano. E tem coisas que ele só nos dá quando somos espirituais e não carnais. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E quando nós se prostramos diante de Deus, temos que pedir àquele que realmente faz todas as coisas. Não procurar em outras coisas, de outra maneira. Deus, ele nos dá com abundância quando se prostramos diante dele e não se curvamos diante de outros deuses e diante de outras coisas. Amém? Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece aos reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, eu te louvo e te celebro, porque me deste a sabedoria e a força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nós fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: Não mates os sábios da Babilônia. Os sábios da Babilônia foram salvos por Daniel. Deus teve misericórdia. Introduza-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então, Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar. Estou lendo o capítulo 2 do livro de Daniel. Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele, pois, fez saber o rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho, as visões da tua cabeça, na tua cama, são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber que há de ser. E a mim que foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era feita de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada, sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro, e o barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçada o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais fizeram como pragana das eiras do estilo.
e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele nos entregou na tua mão, e fez que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Começou a interpretação. Depois de ti se levantaram outros reinos, inferior ao teu, e um terceiro de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo. Como ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará, quebrantará. E quanto ao rei visto dos pés e dos dedos, em parte de barro, o oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E com os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra parte frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, mistura-se-ão com semente humana, mas não se ligarão a um outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará do reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, e cobre, e barro, e prata, e ouro. E o Deus grande fez saber ao rei que há de ser depois disso. E certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons, e os pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel estava às portas do rei. Glória a Deus, aleluias. Louvado é teu nome, Senhor Jesus. Eu nem precisava ler todo o capítulo 2 de Daniel, mas eu quis ler, irmãos, para vocês entenderem, do começo deste capítulo até o final. Homens não solucionam os nossos problemas, podem ser os maiores, os melhores. Um homem de Deus com o coração contrito, com o coração temente e com a consciência que Deus ele revela tudo, ele faz tudo. Hoje eu postei nos meus status. Deus ele revela o oculto e o escondido, e nele não mora as trevas, e sim a luz. Aonde o Senhor entra, as trevas têm que sair e a luz entra. Sonhos são revelados, sonhos são realizados. Deus ele é um Deus completo. Não há nele inverdades e nem faltas de possibilidades. Nós erramos, mas Deus ele é perfeito. Que eu e você hoje entendamos que Deus ele é completo. Não precisamos de adivinhações, não precisamos de outros deuses, não precisamos de nada. Precisamos da direção e da presença de Deus, e a benção vem. A única coisa que nós temos é que ter um coração voltado para Deus com humildade, com humilhação. Sim, nós somos pó, irmãos, irmãs.
Nós somos pó. Ele é o grande, nós somos pequenos, nós somos grandes nele, na palavra dele, mas ele é o maioral. E quando nós entendemos isso e deixamos bem claro isso em nossas mentes para Deus e para as pessoas, o Senhor ele age. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, irmãos, ó. Salmos 117, irmãos, é só coisa do céu mesmo. É só o que o Senhor tem me pedido hoje, é só de adoração, é só de salmos, sabe? Só de adoração mesmo, olha. De louvor a Deus, de adoração, de ter a consciência que Ele é o único. É lindo, ó. Deus é louvado por amor da sua bondade e veracidade. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai a todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. O salmista louva a Deus por ter livrado de muitos inimigos. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga a Deus. Diga aos povos, diga aos quatro cantos, que a benignidade de Deus, ela é para sempre. Diga agora à casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora aos que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Invocai ao Senhor na angústia, o Senhor me ouve e me põe em um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as gentes me cercam, mas o nome do Senhor as despedaçarei. Todas as gentes me cercam, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Aquele que quer teu mal, ele pode te cercar. Mas quando você coloca o nome do Senhor Jesus, se desfaz. Amém? Glórias a Deus. Isso aqui são segredos espirituais. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Pode vir uma vez, pode vir duas, pode tentar várias vezes. Cai em nome de Jesus, porque a palavra de Deus fala. A palavra de Deus ela é verdadeira, ela é verídica. Glórias a Deus. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois o nome do Senhor a despedacei. Com força me impelistes para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. E destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abriu-me as portas da justiça, entrei por elas e louvei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei porque me escutastes e me salvastes. A pedra que os edificadores a rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Irmãos, eu amo esse versículo. Vou ler de novo. Ó. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Muito forte. Foi o Senhor que fez isto, e é a coisa maravilhosa aos nossos olhos. É mesmo. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva, ó Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha lá. Vamos para a 1 Crônicas. Bem rapidinho. 1 Crônicas 29. Eu não preciso nem falar nada, né? Porque o próprio Salmo já falou tudo. Amém? E leia novamente Salmo 117, 118. Glórias a Deus. Aleluia. Ó. 1 Crônicas 29. Bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora vi
com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Adore a Deus com sinceridade e com vontade, não por obrigação. Amém? Não porque Ele vai te trazer algo, não por isso. Vamos, também falar a respeito de Jó, Eu sempre falo sobre Jó, o Senhor sempre coloca no meu coração. O livro de Salmos, que fala de Davi, de Salomão, de Moisés. O livro de Provérbios, que é os conselhos próprios escritos por Salomão. E aqui Jó, que ele se humilha diante de Deus. E Deus, ele vira o cativeiro de Jó, do dia para a noite. Por quê? Porque mesmo num tempo de vacas magras, Jó não saiu da presença de Deus. Jó continuou adorando como sempre, como se estivesse tudo bem, como se fosse igual. Que nós venhamos na bonança ou não, no perigo ou não, na sorte ou na menos sorte, eu nem gosto de usar essa palavra sorte, mas com abundância de coisas ou sem abundância, na escassez ou na abundância, sejamos o mesmo diante de Deus. Shurian de raça, de classe, de show de raça, sempre o mesmo. Nós temos que ser continuamente o mesmo diante de Deus. Ele é Deus, Ele é Pai celestial, nós somos filhos, Ele é Rei, Ele é Senhor, nós somos servos. Sempre nessa. Amém? Glórias a Deus. Tem também a viúva de Sarepta, O Senhor me lembra aqui, que veio a providência para aquele homem, através de uma viúva, do homem de Deus, da mulher de Deus. A providência vem para aquele que adora a Deus. E se passarmos por algum fogo, por algum tempo do fogo aquecer, aguentamos firme, porque na hora certa o Senhor vem. Amém? Também vamos ler aqui, em 1 Crônicas, nós já estamos em Crônicas, aqui, 23, Eu queria ler inteiro, mas eu nunca tenho tempo. Fala sobre os sacerdotes, que Arão foi separado para santificar a santidade das santidades. Ele e seus filhos eternamente para intensar diante do Senhor, para servirem e para darem a bênção em seu nome eternamente. É 1 Crônicas 23, 13 que eu li, o 13, isso. E depois, ainda 23 de 1 Crônicas, versículo 25. O Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Nós vamos habitar em Jerusalém para sempre, na nova terra, no novo céu. 28, porque o seu cargo era de estar ao mandado dos filhos de Arão, no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmeras e nas purificações de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus. 30. E para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde. 31. E para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados, no caso aqui no Antigo Testamento, que hoje não precisa mais, nas luas novas, nas solenidades, por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor. Então aqui, Davi faz o título de 1 Crônicas 23. Davi faz Salomão rei e ordena os turnos e as funções dos levitas. Nós somos levitas, nós somos sacerdotes, nós somos servos de Deus. Nós temos funções no reino. Venhamos buscar as nossas, ao pé da letra. Para estarem cada manhã em pé a louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde. De manhã temos que adorar a Deus, à tarde, semelhantemente adorar a Deus, orar, falar da palavra. Nós temos que respirar a palavra de Deus. Essa aqui é a grande verdade. Os servos de Deus, às vezes mais coisas são acrescentadas, tudo nós temos que colocar o Senhor Jesus, porque Ele é a pedra de esquina, como li agora há pouco. Amém, irmãos?
Josué também é um livro muito de esforço. Vamos lá para o livro de Josué. O Senhor me fala que é Josué. Josué era um homem de guerra. Nós temos que se guerrear todos os dias contra os nossos problemas. E por isso que o Senhor ele coloca homens e mulheres para interceder por aquele que é mais fraco, por aquele que precisa de uma ajuda espiritual, para abençoar o povo em todas as áreas, dar caminhos. Amém? Ó, Josué 4. Glória a Deus. Queria tanto ler inteiro. Ele fala sobre a arca do concerto. Josué 4:9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levaram a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca do meio do Jordão. Desculpe, irmãos. O 20. No meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. É muito profeta, que bom, hein? Josué, Moisés. E apressou-se o povo e passou. E sucedeu que assim todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. 16. Dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho, que subam do Jordão. E deu Josué a ordem aos sacerdotes, dizendo: Sube ao Jordão. E aconteceu que com os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram no meio do Jordão, e as plantas dos seus pés dos sacerdotes se puseram em seco, e as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como antes, sobre todas as suas ribanceiras. A água se abriu até o povo passar. Aí por último o sacerdote com a arca do concerto diante de todo o povo. Aí depois a água voltou no seu caminho, né? Natural. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Nós temos que temer a Deus e falar aos outros povos, às pessoas, né? O que o Senhor faz na nossa vida todos os dias. Amém? Todos os dias. Temos que falar das maravilhas, dos milagres. Da passagem bíblica aqui que aconteceu há muitos e milhares de anos atrás, mas continua tão viva. Porque o Senhor, ele abre o mar para hoje pra gente, né? Na nossa vida, reflete essa passagem. Quando nós temos um impedimento, quando nós temos uma barreira, quando nós temos uma dificuldade, o Senhor, ele vem e abre, literalmente, para você passar. Se você tem hoje uma dificuldade, se você tem hoje algo que te incomoda, Deus, ele nos ajuda. Desde que tudo que você queira não te tire da salvação eterna, porque o maior milagre, a proposta principal é a salvação eterna. Se o que você quer não te tira da salvação eterna, porque o maior projeto de Deus é a salvação do homem. Se o que você quer, que você pede, que você projeta, não te tira da salvação eterna, Deus está contigo. Pode começar a orar, pode começar a buscar, que o Senhor dá a vitória. Deus é um Deus de promessa, um Deus de propósitos. Ele é Deus. Se não te tira da salvação, Deus está conosco. Amém? É isso aqui que a passagem está querendo dizer. Louvado seja Deus. Aí, ó, 2 Reis 22. Glórias a Deus. Vamos ver aqui o que o Senhor nos fala. E os que dei na mão dos que têm a cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que dei àqueles que fazem a obra na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Né? Aqui fala da reparação do templo, né? Josias repara. Nós temos que estar com nossos templos reparados, né? Certinhos diante de Deus. O Senhor está conosco. Amém? O Senhor tem falado, né, de obstáculos, né?
Primeiro o Senhor ele falou aqui a respeito dos sonhos, ele falou da majestade que ele é. Depois o Senhor vem continuando falando que ele abre o mar vermelho diante das nossas dificuldades. Porque se nós não repararmos o nosso templo, nós caímos na servidão. Venhamos reparar o nosso templo. Eu e o irmão. Amém? Então, irmãos, até aqui o Senhor me concedeu a palavra. Vamos fazer uma oração. O Senhor ele me fala de propósitos, né? de promessas, de dificuldades. Vamos orar em prol disso. Pedindo a Deus para abrir o mar vermelho. Para abrir o mar vermelho diante das nossas lutas, diante das nossas provas. E o Senhor nos dará vitória. Quando reparamos o nosso templo, quando reparamos a nossa casa, o nosso coração diante de Deus. Temos que obedecer a palavra de Deus. Eu não conheço direito, irmã Tânia. Nós lemos a palavra. Lemos as maravilhas de Deus no Salmo 117, 118. Que nós devemos louvar a Deus. Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Com nossa alma, com nosso entendimento, com o nosso coração. Louvar a Deus é importante. Louvar a Deus tira muralhas. Lemos Daniel 2, que fala da majestade de Deus, que Deus ele tira as trevas e nos dá a luz da palavra, a luz da libertação. Traz luz aonde nós estivermos, em climas, em ambientes que tem trevas. Quando nós chegamos, se nós estamos com o coração reto, puro diante de Deus, aonde a gente chega, se tiver trevas, tem a luz. Se torne em luz. Por quê? Porque a palavra de Deus nos garante. A palavra de Deus que garante. Então tenhamos fé, confiança e fazemos aquilo que Deus nos pede. Servirmos a Deus com o coração reto e sincero. E batalhamos para chegar onde queremos, onde Deus quer que nós chegamos. Junto na obra de Deus. Todas as nossas coisas particulares e nossos projetos e tal, mas ao mesmo tempo na obra de Deus. Com o pé no airado. Com a mão no airado. Servindo a Deus. Sempre. Em primeiro lugar a obra e ali na paralela a nossa vida. Circular. Amém? Então vamos lá, irmãos, vamos orar. Nesse sentido. Senhor, mais uma vez, Pai, entro na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Para agradecer, Pai, por este momento, Senhor, de comunhão contigo, na Tua presença maravilhosa, Senhor. Muito obrigada, é um privilégio para mim. Creio também, Senhor, para todos aqueles que ouvirem a Sua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, por estar conosco. Obrigada, Pai. Entreguei a Tua palavra, Senhor, mediante da maneira que o Senhor pôs no meu coração. Hoje foi algo diferente, Pai, mas assim fiz. Através da guia, da ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Pai. Porém agora, Senhor, vá adiante, Senhor, as nossas dificuldades, as nossas tribulações, os nossos problemas, Pai, diante dos nossos familiares. Traz a salvação, Senhor, para a nossa vida, Pai. Não nos deixe, Senhor, sem a Tua salvação. Não risque o nosso nome do livro da vida, Pai, em nome de Jesus. Não retires de nós a Sua presença, Senhor. Mas aquele que precisa da Sua presença, que precisa da Sua misericórdia, que precisa, Senhor, ser alcançado por Ti, alcança, Senhor, através dessa palavra, em nome de Jesus. Alcança, Pai, em nome de Jesus. Aquele que tem uma dificuldade, uma tribulação, uma causa, Senhor, uma enfermidade, seja da ordem que for, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Nos dê caminho, nos faz o caminho, nos faz milagres, curas, Pai, libertações. E nos ajude nessa caminhada, Pai, até o dia que o Senhor vir nos buscar. Nos dê vida no dia de hoje, Senhor, alegria da salvação, alegria na terra. Abençoe a todos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a minha casa e a casa da minha irmã, do meu irmão, daquele que está ouvindo a Sua palavra hoje, Pai. Em nome de Jesus, Senhor.
nos alcance nesta tarde. Porque cremos em Ti e na Sua palavra. Shurian de Ras, de Clas, de Show de Ras. Faça valer, Senhor, esta palavra, este culto. Mas se assim o Senhor permitir, Pai, seja feita a Sua vontade, Pai, mediante a Sua palavra, porque aquele que bate a Sua porta, a porta se abre. Aquele que busca em Ti, Senhor, encontra. Aquele que pede, recebe. Tudo que liguei na terra, Senhor, seja ligado no céu, em nome de Jesus, para a honra e glória do Seu nome. Que seja feita a Sua vontade mediante a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, irmãos. A irmã Tânia está indo embora, que daqui a pouco vai trabalhar. Entreguei aquilo que o Senhor me pediu. Leiam, irmãos. Leiam Daniel 2 novamente. Leiam Salmos 117, 118, 2 Crônicas. Leiam e peçam a Deus para nos dar entendimento. Amém? Orem pela irmã Tânia. Não deixe de orarem pela irmã Tânia. Em nome de Jesus eu peço. Porque todos estão na minha oração. Todos. O Senhor coloca no meu coração. E o Senhor me pede para dizer assim. Shurian de Ras, de Clas, de Show de Ras. Bênção em 24 horas. No dia 24. Bênçãos do céu. Amém? Creia. Porque quem fala é o Senhor. A minha irmã Tânia. Amém? Que Deus os abençoe. A paz de Deus. Até quando o Senhor me pedir, eu voltarei. Amém? Deus seja louvado.